Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. No Saúde Agora de hoje, nós vamos falar sobre pernas inchadas. Durante as estações mais quentes do ano, é muito comum que as pessoas se incomodem com aquela sensação de peso nas pernas, acompanhada de um certo formigamento e até dores. Mas e quando chega o inverno e o inchaço continua? Quem vai responder essas e outras perguntas sobre o inchaço nas pernas é o cirurgião vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, o Dr. Márcio Estenbruck. Seja bem-vindo, doutor. E como a gente faz quando temos um inchaço muito grande nas pernas? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês. E espero tirar todas as dúvidas, né, que possam atrapalhar o andamento da vida de cada um. Bom, primeiro sintoma, né, que não é bem um sintoma, é um sinal, é que o sapato fica apertado. Então, a pessoa ela percebe que o sapato está mais apertado, a meia deixa marcas, né, no tornozelo ou na perna. Então, a pessoa percebe que algo está errado, que a perna está maior do que deveria. Outro sintoma também é o peso nas pernas. A pessoa tem aquela sensação de que a perna está mais pesada e, às vezes, também uma dificuldade em dobrar o joelho ou dobrar o tornozelo. Tudo isso daqui faz com que acenda aquela luzinha vermelha. Opa, algo está errado com a minha perna. Doutor, o inchaço nas pernas pode ser um sinal de doença cardíaca? Sim, o inchaço nas pernas, ele tem diversas causas, né? Como eu estava dizendo, no calor há uma vasodilatação e, com isso, as pernas naturalmente acabam represando um pouco mais de sangue nas extremidades. Com isso, elas perdem um pouco o equilíbrio, acumulam água e, com isso, elas incham. Mas quando acaba a causa, né, que é o calor, e a perna continua inchada, algo está errado no equilíbrio disso tudo. Quem mantém o equilíbrio das pernas, né, da quantidade de líquido nas pernas, é justamente o retorno venoso. Nós temos duas circulações nas pernas, uma arterial, que leva o sangue para as extremidades, e a outra venosa, que traz o sangue de volta, né, das extremidades para o coração. E nas pernas, como esse sangue tem que subir contra a gravidade, existe um mecanismo de bombeamento. Se esse mecanismo de bombeamento estiver com algum problema, haverá um acúmulo de sangue na extremidade, fazendo com que haja também um aumento da retenção de líquido. Isso faz com que a perna enche. Para isso, existem outros mecanismos que fazem com que haja esse equilíbrio. Doutor, o senhor fala muito sobre o retorno venoso, né? A gente pode imaginar que seja o sangue indo e voltando, mas é isso mesmo? Isso pode explicar para a gente o que seria esse retorno venoso? Sim, nós temos duas circulações basicamente. Uma circulação arterial, que é a que leva o sangue para a periferia do organismo, né, entre elas a extremidade das pernas, dos braços e até a cabeça. Ele leva um sangue rico em oxigênio e nutrientes para as células. E da mesma forma existe uma circulação de volta, né, que traz o sangue venoso, o sangue que já é rico em gás carbônico e excrementos das células, por isso a gente chama em retorno venoso. Esse sangue ele vem da periferia para o centro do organismo e, basicamente, nas pernas ele tem que subir contra a gravidade. Então, aí sim existe um auxílio, um bombeamento que ocorre na barriga das pernas, conforme a gente caminha, conforme a gente mexe os pés, essa musculatura contrai, comprime essas veias, impulsionando o sangue para cima, né? E ele vai contra a gravidade. Então, se ocorrer um desequilíbrio nesse retorno venoso, haverá um acúmulo de sangue na extremidade das pernas, o que fará com que ocorra o edema,
o inchaço. Por isso é muito importante ter em mente esse mecanismo do retorno do sangue. Com isso, nós poderemos entender diversas causas de inchaço nas pernas. Maravilha, doutor. E sobre os medicamentos, os contraceptivos hormonais, tem a tendência de causar um inchaço? E a que ponto esse inchaço, devido aos medicamentos, é preocupante? Bom, entendido o mecanismo de retorno venoso, agora nós podemos entender como ocorre a influência de medicamentos ou até mesmo de outras doenças sobre o inchaço das pernas. Então, com relação ao anticoncepcional, ou mais especificamente hormônios femininos, né, de reposição ou contracepção, ou até mesmo para equilíbrio hormonal, os hormônios femininos, eles são vasodilatadores. Então, com isso, eles aumentam o calibre, principalmente das veias, né, nos membros inferiores, fazendo com que haja um represamento maior do sangue nas pernas. Com isso, ocorre um desequilíbrio, sempre falando em equilíbrio, né? Ocorre um desequilíbrio do retorno do sangue, fazendo com que a perna inche. Então, é muito comum mulheres que façam tratamentos hormonais terem inchaço nas pernas. A própria gestação também faz com que ocorra uma alteração hormonal, também levando a um inchaço nas pernas. Mas o inchaço nas pernas da gravidez também tem um componente mecânico, porque a gestação, né, o crescimento do útero, comprime veias que estão atrás do abdômen, né, que estão atrás do útero, dificultando a passagem do sangue venoso das pernas para as veias do abdômen e, consequentemente, a sua chegada ao coração e pulmão, né? Havia se aventado a hipótese de um problema cardíaco também levar ao inchaço nas pernas. Sim, existem doenças cardíacas, entre elas a insuficiência cardíaca, que faz com que o coração não bombeie adequadamente o volume de sangue necessário para circular no organismo, e conforme, novamente falando em equilíbrio, conforme a quantidade de sangue que é bombeada é maior do que a quantidade de sangue que retorna, com isso também teremos um acúmulo de sangue nas extremidades. Mas nesse ponto o indivíduo poderá ter inchaço não só nas pernas, como também nos braços, e um outro problema mais grave, que é o acúmulo de água no pulmão, também conhecido como edema pulmonar. Então, tudo isso daqui influencia a questão do equilíbrio entre a água e o sangue. O senhor sempre falando em equilíbrio, né, doutor? Eu gostaria de lhe fazer a pergunta sobre o hipotiroidismo, porque, de acordo com informações, né, o hipotiroidismo também ele pode ocasionar um certo inchaço nas pernas, no corpo, porque os hormônios, né, não estão funcionando muito bem. Seria isso? Exato. O hormônio tireoidiano, ele é um hormônio um pouquinho diferente dos outros. Para explicar um pouquinho isso aqui, eu vou ter que usar o exemplo de um carro, né? Quando nós somos como um carro, né? Só que o nosso motor nunca desliga. Então, imagine um carro que tem a marcha lenta, né? Quando o carro está em ponto morto, ou mais atualmente no neutro, né? O motor está naquela rotação mínima dele, é chamada de marcha lenta. Nós também temos a nossa marcha lenta, é quando nós dormimos. Nós estamos dormindo, nosso motor não desliga, mas nós estamos em marcha lenta. Quando a gente pisa no acelerador de um carro, a marcha aumenta e o carro começa a se movimentar, gastando mais combustível, mais energia. Nós também, quando nós estamos em exercício, ou quando nós estamos fazendo alguma atividade, a nossa marcha aumenta e nós gastamos mais energia. Muito bem,
Quem já ouviu aquela famosa frase de que o carro está acelerado quando ele está em marcha lenta? Quando ele está parado, ele está acelerado. Um carro que está acelerado, né, na marcha lenta, ele está gastando mais combustível. Mas tem aquele outro carro que está desacelerado, ele está com a marcha lenta muito lenta, podendo até morrer, ou seja, o carro fica, como a gente chama de quadrado, ele fica rateando, então ele fica vibrando, ou seja, a marcha lenta está muito baixa. A mesma coisa acontece com a gente. Nós podemos ter a marcha lenta mais acelerada, ou seja, a gente está gastando mais energia, ou nós podemos ter também a marcha lenta mais lenta, ou seja, nós estamos gastando pouca energia, nós estamos mais devagar. E é aí que entra o hormônio tireoidiano. Ele regula a nossa marcha lenta, fazendo com que, mesmo em repouso, nós gastemos mais ou menos energia. Se um carro está com a marcha lenta muito lenta, até ele acelerar e poder andar, ele demora mais. Quando ele está na marcha mais acelerada, ele aumenta a aceleração dele mais rápida. Nós também. Então, o que acontece quando nós estamos com a marcha lenta, muito lenta? O nosso metabolismo, ou seja, nossas reações químicas estão mais devagar. E com isso, tudo ocorre de forma mais lenta. O retorno venoso, o batimento cardíaco, tudo diminui, fazendo com que haja um acúmulo de líquido também nas extremidades, né? Então, quando a pessoa tem o hipotireoidismo, ela é mais facilmente engordável, né? Se a gente pode usar esse termo. Essas pessoas, elas tendem a engordar, serem mais lentas, elas tendem a agir de forma mais lenta, porque a marcha lenta delas está mais lenta. Já ao contrário, o hipertireoidismo, elas estão mais aceleradas, elas gastam mais energia, mesmo no repouso, elas tendem a ser mais magras, mais ágeis, mas também existem os prós e os contras de cada coisa. Não adianta querer ser um hipertireoideu, porque é a pessoa que age muito rapidamente, mas facilmente pode ter problemas cardíacos e outras doenças. Então, o ideal, como disse desde o início, é o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Doutor, para a gente encerrar, qual a dica que o senhor deixa, então, para quem sofre de inchaço nas pernas, quando procurar um especialista? Bom, aquele inchaço que não para, que está fora do normal, em tempos que não são factíveis, né, para que se tenha o inchaço, a primeira coisa, na presença de inchaço suspeito, é procurar um cirurgião vascular. Sempre. Porque a grande maioria dos inchaços começa pela parte circulatória. Porém, outras causas existem, mas primeiro, tirando da frente a questão vascular, o resto é mais fácil de pesquisar, né? Segunda coisa, apareceu um inchaço na perna, a primeira coisa a fazer é sentar, elevar as pernas, ou deitar e elevar as pernas, ver se isso se desfaz. Não se desfazendo, mais um motivo para buscar a ajuda de um profissional. Nunca buscar automedicação e, sempre na dúvida, procurar um especialista. Maravilha, doutor. Quero agradecer pela sua participação com a gente e desejo um excelente dia para você. Imagina, o tempo nosso foi muito curto, mas qualquer dúvida que o espectador ou o ouvinte tiver, eu respondo com todo prazer todas as perguntas que me fazem pelas minhas redes sociais, ou pelo Instagram, @livredevarizes, ou pelo site livredevarizes.com.br. Para mim é um prazer e espero estar mais vezes podendo ajudar.
Ok, doutor, contribuindo sempre, muito obrigada. E nós conversamos com o especialista, doutor Márcio Estenbruck, sobre o inchaço nas pernas. Não esqueça, o nosso estilo de vida influencia a nossa saúde e as escolhas erradas podem favorecer o desenvolvimento de doenças graves. Como já dizia a sabedoria antiga, prevenir é melhor do que remediar. Cuide-se, um grande abraço para você e até breve com mais um quadro Saúde Agora, aqui na TV Câmara Campinas.